Shalom, Haverim, Shalom, meus amigos, meu nome é Richard, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, estamos aí em uma nova porção semanal da Torá, Parashá Metzorá, lepra, e nesta porção Moshe ele recebe diversas orientações e instruções da parte de Deus concernente à lepra. Sabemos que a lepra era uma praga, uma doença terrível, e quem era acometido desta praga tinha que passar por um processo de purificação bastante específico. Sabemos que na época de Moshe a medicina não era tão avançada quanto é hoje, não chegava nem perto do que é hoje. O Criador, ele sabendo disso, ele concede a Moshe e ao povo de Israel, diversas orientações concernentes a vários tipos de pragas e a vários tipos de doenças. Nesta Parashá, especificamente, aprendemos sobre a lepra. A lepra poderia contaminar uma pessoa, roupas, utensílios, né, que eram usados na época para alimentação, como por exemplo vasos onde se guardava alimento, onde se colocava água. A lepra poderia contaminar também estas coisas. Também poderia contaminar uma cama, uma casa, não é? As pedras, as quais as casas na época eram feitas, né? O material as quais as casas da época eram feitas. A lepra poderia contaminar também todo esse material. Enfim, a lepra, a narração que temos na Parashá desta semana é que ela era uma praga que aparecia e tinha classes, né, com relação a esta lepra, e conforme a classe a qual ela pertencia, ela se manifestava em uma pessoa ou em um determinado local de uma determinada maneira. Às vezes ela aparecia, vamos colocar aqui como exemplo, né, em uma casa, na parede de uma casa, nas pedras, né, que foram usadas para edificar a casa. E em alguns momentos ela, mesmo quando ela retirada, né, quando isso acontecia, os sacerdotes, com aqueles que estavam sob a liderança do sacerdote, tiravam todas as pedras da casa, tiravam o reboco da casa, toda a parte que estava contaminada com a praga, com a lepra, esse tipo de lepra, e lançava fora e colocava novas pedras e rebocava a casa novamente. E mesmo assim, às vezes a lepra brotava de novo. Não é? Se isso acontecia, eles já sabiam a classe que era, e nesse caso a casa tinha que ser toda derrubada, não tinha jeito. Caso esse processo fosse feito e a praga não aparecesse de novo, a casa era declarada limpa, não era declarada pura. Quando isso acontecia, né, esta praga aparecia em alguém, em alguma pessoa, havia o tempo que a pessoa contaminada deveria ficar fora do acampamento, se não me engano, por uns 7 dias, e depois a pessoa era avaliada por um sacerdote, para ver como a praga estava, se tinha regredido, se tinha sumido, né, para ver o que iria fazer com relação à pessoa, se iria declarar ela limpa, ou se iria encerrar ela fora do acampamento mais 7 dias, e depois reavaliar para ver o que tinha acontecido. Então é bem interessante esta porção da semana, porque vemos que o Criador deu a Moshe todas as orientações necessárias para todas as classes de lepra. Tudo o que ele precisava. Não importasse se era
vamos colocar lepra roedora, ou o tipo de lepra que aparecia num determinado local e ela não se estendia, ela ficava apenas ali. Se você retirasse, você resolvia o problema. Os sacerdotes, Moshe, o povo de Israel, eles receberam diretamente de Deus a maneira correta de se comportar diante desta praga tão terrível. E é claro, ficamos pensando, se eles não tivessem recebido estas instruções, provavelmente boa parte, talvez até mesmo todo o povo teria se contaminado com esta praga, não saberiam resolver o problema, a situação ficaria muito pior. Porém, como o Criador, né, vamos colocar desta forma, ele é nosso Pai, ele também é comparado na Escritura como nossa mãe, aquele que amamenta o seu filho como uma mãe faz, ele também é comparado desta forma. O Criador, ele não tem sexo, não é homem, não é mulher. Então a Escritura compara Deus com características masculinas, mas também com características femininas de uma mulher. Não há nada de anormal nisso. Então ele é nosso pai, ele é nossa mãe, e ele também é o médico dos médicos. Então ele sabe lidar com qualquer tipo de doença ou praga. É interessante na história do povo de Israel que ele age dessa forma para com o povo, não só com relação à lepra. A porção de Torá desta semana fala especificamente mais especificamente da lepra, mas em toda a trajetória do povo nós vemos que eles receberam instruções para absolutamente tudo, né? Quem tinha fluxo sofria com fluxo de sangue, quem tinha uma ferida ou qualquer outra doença mortal ou não mortal, né, grave ou não, eles sempre sabiam o que fazer, sempre havia uma solução. E a lição que podemos tirar da porção semanal da Torá desta semana é exatamente essa: ainda há esperança, desde que você siga as orientações do Criador, por mais difíceis que pareça. Por que digo por mais difíceis que pareça? Porque no caso da lepra, né, a porção desta semana narra que aquele que era contaminado com a lepra habitava fora do acampamento por 7 dias, depois era avaliado pelo sacerdote, né? Se o sacerdote dissesse que ele deveria permanecer encerrado fora do acampamento, a pessoa contaminada, mais 7 dias, a pessoa tinha que obedecer. E nesse período ela era tida como imunda, impura, né? O que tinha contato com quem estava contaminado, pessoas que viessem a ter contato com o contaminado, também se tornavam impuras até a tarde. Tinha todo um processo para se fazer também, para se tornarem impuras de novo. Qualquer roupa, utensílio, tudo que tivesse contato com alguém que estava contaminado, se tornava impuro também, por um determinado período de tempo. Então essas pessoas eram praticamente tiradas do meio social que elas viviam, né? Eram mantidas em isolamento, separadas do resto do acampamento, do resto do povo, tiradas de suas moradas, do seu meio familiar. Era uma situação muito complicada para a pessoa que se contaminava com esta praga. Porém, se a mesma seguisse as orientações dos sacerdotes, os quais receberam tais orientações diretamente de Deus, tudo se resolvia, digamos assim. Por mais difícil que fosse, a misericórdia do Criador é muito grande. Então vemos na porção da semanal desta semana que as coisas, elas, quando realizadas de forma adequada, da forma que Deus ele tinha dito que deviam ser realizadas, tudo permanecia, por mais difícil que a situação fosse, havia, digamos assim, paz em todo o processo. Como assim paz em todo o processo? Não havia
o sofrimento, digamos assim, era amenizado. Tanto para o contaminado, para quem estava com a lepra, como também para os sacerdotes que tinham que avaliar a pessoa, instruir a pessoa concernente ao que ela devia fazer caso ela fosse declarada limpa, né, curada, digamos assim. O sofrimento para com o povo, para com a família que permanecia longe de quem estava contaminado. A situação era totalmente diferente. Uma outra coisa que aprendemos com isso é que a obediência, a nossa obediência à voz, a palavras e orientações de Elohim, em momentos de dificuldade, é muito importante. Na maioria dos casos, a nossa obediência ela vai, as nossas ações para com as instruções de Deus, elas vão determinar se vamos vencer um determinado tipo de problema ou não, se vamos mudar um determinado tipo de situação em nossas vidas ou não. E no caso do povo, eles agiram corretamente, e os sacerdotes obedeceram à voz de Hashem, né, de Elohim, do Criador. Quem passava por esse problema com esta praga, com a lepra, também obedeciam à risca a voz do Criador. E a situação se resolvia, não é? Terminava da melhor forma possível. Porque quando se obedece à voz de Deus, Ele permanece presente com você no problema. Agora, quando você tenta resolver da sua forma, fazer do seu jeito, como melhor parece para você, você ignora aquilo que Ele está te dizendo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, se retira da sua vida, ele se afasta da sua vida. E você fica por conta própria. E a pior coisa que tem é quando ficamos por nossa própria conta e risco e responsabilidade, pois não temos capacidade de guiar nossas próprias vidas e de guiar a nossa própria existência. Quem deve fazer isso é Elohim, é Deus. Então esta é a mensagem que eu quero trazer para você através desse vídeo. Ainda há esperança. Mas você precisa se submeter às orientações do Criador. Se Ele determinou determinadas instruções para você, se Ele te deu determinados conselhos, tenha certeza que é para o seu bem. É para que as coisas na sua vida venham a se desenrolar de uma forma melhor para você, de uma forma mais aceitável, de uma forma mais benéfica, e você venha ter shalom na sua vida. É sobre isso que a porção semanal desta semana fala. Se você ler a porção, ela começa livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 14. Ela começa no capítulo 14 do livro de Levíticos e vai até o capítulo 15, versículo 33. É uma porção muito pequena. Inicia no capítulo 14 e termina no versículo 33 do capítulo 15. Se você ler esses dois capítulos, você verá que eles narram mandamentos, orientações concernente à praga da lepra e algumas outras coisas, mas o foco principal é a questão da lepra. Você verá que eles recebem, o povo recebe vários mandamentos com relação a essa questão, e que o objetivo era trazer cura para aqueles que estavam enfermos. Se espiritualizarmos um pouco mais essa mensagem, o Criador ele quer trazer cura para aqueles que estão enfermos espiritualmente e até mesmo fisicamente. Mas a obediência às suas leis é de extrema importância. Tem que haver obediência. Ainda há esperança, meu amigo. Shalom, shalom, que o Eterno lhe abençoe.